Olá, olá a todos. Estou aqui nesse momento para falar um pouquinho sobre psicologia e constelação familiar. Ok, psicologia e constelação familiar são dois serviços, duas áreas que têm como propósito o tratamento, mas são bastante diferentes, tá? Mas especificamente eu quero falar sobre uma pergunta que muitas pessoas me fazem, que é: Inês, você acha que eu tenho que fazer terapia ou constelação? Essa pergunta, ela é muito comum. A pessoa vem com uma dor e quer algo que a ajude, mas ela não sabe exatamente, porque muitas vezes a pessoa de fato não conhece a fundo as duas ferramentas, os dois serviços. Mas gostaria de falar sobre isso hoje com você. Para quem não me conhece, sou Inês Rosângela, sou psicóloga e sou consteladora também. E tô sempre por aqui falando algo a respeito de tudo isso, né? E quando a pessoa vem e me pergunta isso: Inês, você acha que eu tenho tal problema, você acha que eu faço constelação ou terapia? Bom, uma primeira coisa que eu tenho que responder para essa pessoa é que eu, Inês, eu não tenho como saber a resposta para essa pergunta. A própria pessoa é que tem que buscar essa resposta lá dentro dela. Mas em seguida eu digo o seguinte: olha, se for possível, o ideal é que você faça terapia e que a constelação seja uma ferramenta que você vai utilizar quando for necessário para olhar mais profundamente ao longo do seu processo terapêutico, olhar mais profundamente para as questões da família, às vezes algum padrão familiar que inconscientemente você repete, às vezes algo relacionado a uma exclusão de alguém no sistema familiar e que aí você está tendo a consequência disso. E que muitas vezes no processo de terapia essas questões elas são trabalhadas recorrentemente e não se vê muito resultado de fato. Aí sim, eu sempre levanto a hipótese de que uma constelação vai ajudar bastante para a pessoa tomar consciência, o que tem ali, e que vem lá da família e que ela tá de alguma forma leal, ou seja, inconscientemente, por algum motivo ela fica leal. O que é ficar leal? É ter uma necessidade de fazer igual aos ancestrais ou a um ancestral. Mas de qualquer forma, a terapia e constelação são dois processos de cura, de saúde, mas que têm dinâmicas diferentes, tá? Por isso que o Conselho Federal de Psicologia até hoje ainda não regulamentou a constelação como algo da psicologia, porque são ferramentas muito distintas. Ok, tem muitos pontos em comum, porque Bert Hellinger, ele estudou muitos conteúdos da psicologia, mas a técnica em si, do sentir o campo,
do buscar informações no campo da pessoa, que é um campo de energia, né? Então, é uma técnica para se fazer isso. E a psicologia não valida isso, porque não tem como ter todo aquele rigor da ciência para haver uma comprovação científica, né? A constelação, ela é de um teor sempre muito empírico, ou seja, é o fazer e perceber se acontece uma mudança para melhor. Bom, eu quis trazer essa reflexão, essa colaboração, porque são muitas perguntas que eu recebo. Inês, eu faço terapia ou eu faço constelação? Tá, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Vai depender do seu objetivo aí dentro. E muitas vezes as duas técnicas serão a melhor possibilidade. Agora, se a pessoa não quiser fazer as duas, aí eu aconselho a pessoa a buscar essa resposta lá dentro dela. Por quê? No processo de terapia, é um processo que você tá ali toda semana, trazendo as suas dores, as suas dificuldades. E o psicólogo tem esse papel de criar um ambiente seguro para que a pessoa possa expor a sua vulnerabilidade, as suas dores, e na medida que for possível ir trabalhando com a técnica e o recurso que a dor da pessoa exigir, de maneira que essas feridas emocionais ou distorções cognitivas possam ser modificadas. Então, na terapia tem esse acompanhamento mais de perto, mais junto. A pessoa pode falar mais. Eu recebo pessoas, por vezes, até na constelação. A pessoa tem uma necessidade tão grande de falar, parece que ela está tão abarrotada de coisas lá dentro dela, guardadas, e ela tem uma necessidade tão grande de colocar para fora. Bom, aí não é constelação que essa pessoa precisa. Essa pessoa precisa de terapia, porque aí serão 50 minutos semanais em que o psicólogo está ali disponível para ouvir e acolher toda essa fala. O espaço é para isso, exatamente para a pessoa se expressar, falar. Agora, na constelação já não tem esse acompanhamento tão junto, geralmente é uma sessão só para olhar para aquele problema que a pessoa traz e não vai ter muito tempo para falar, não. Porque o principal da técnica da constelação é sentir o campo. E quando a gente fala muito, geralmente a gente desconecta do campo de energia que a gente está inserido, que a gente está imerso. Então, um bom constelador, ele não vai deixar o seu paciente falar muito. Porque senão acontece isso, a desconexão do campo. Eu, Inês, por ser psicóloga e consteladora, por vezes eu até deixo o meu paciente de constelação falar um certo tanto. Mas aí eu tenho essa consciência de que naquela hora que o meu paciente está falando, ele está se desconectando do campo dele. Ele está indo para a dor dele, para o ego dele. Então, enquanto ele está falando muito, a gente não está fazendo constelação. Então, em determinado momento eu o interrompo e trago ele de volta para a constelação. Vamos olhar para aquilo que é como é, a despeito de tudo que está aí dentro de você. Bom,
eu acho que era basicamente isso que eu queria colocar aqui hoje, colocando esse fato interessante que acontece no meu dia a dia. Inês, eu faço terapia ou eu faço constelação? Não sei. É você que tem que decidir, porque a dor é sua, a questão é sua, né? Posso até dar um suporte nessa decisão, mas a decisão sempre vai ser do paciente. Bom, gente, eu vou encerrando por aqui. Espero ter colaborado. Grande beijo a todos e até o próximo momento.